Olá, meu nome é Letícia e eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que é a avaliação da remoção de CO2 em colunas de pulverização, com orientação da professora doutora Milene Costa Codô. Bom, a poluição atmosférica ela é causada por substâncias capazes de tornar o ar impróprio à saúde devido à sua quantidade, concentração e tempo na atmosfera. As principais fontes de emissão são as naturais, que são os vulcões, os incêndios florestais, que não são causados pelo homem, ou antropogênicas, que são aquelas causadas pelos homens. Então, o crescimento da industrialização, a queima de combustíveis fósseis, a maior quantidade de carros. E os principais poluentes são os materiais particulados, o dióxido de enxofre, monóxido de carbono e dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é um dos principais poluentes atmosféricos. Ele é um gás incolor, inodoro, não inflamável e é mais denso que o ar. Ele é proveniente da queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural, dos motores de automóveis, as indústrias e também a queima de florestas. Ele tem a capacidade de absorver a radiação infravermelha e por isso ele acaba sendo responsável pelo efeito estufa, por 60% do efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é um processo natural quando a radiação infravermelha ela entra na Terra, ela é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos e é refletida de volta. Mas quando ela é refletida de volta, por ter esses gases na atmosfera, esses gases do efeito estufa, ela acaba sendo derretida. E aí acaba acontecendo o agravamento do aquecimento global, o aumento do nível do mar, as mudanças no ecossistema, a acidificação dos oceanos, a desertificação e as mudanças climáticas. Por isso, é muito importante que tenha redução da emissão desses poluentes. E um desses processos é a captura e armazenamento de CO2, que é o CCS. Esse processo consiste em 3 etapas. A primeira etapa ela é a captura, então ela envolve a separação do CO2 de outros gases, que pode ser antes da combustão ou depois da combustão. O transporte ele é feito com esse gás pressurizado e a armazenagem. Essa armazenagem, o CO2 pode ser injetado em formações geológicas, no oceano ou na indústria de carbonatos orgânicos. Há diversos métodos de pós-combustão para a separação do CO2 e a seleção desse método depende de requisitos como a pureza do produto, suas impurezas, o fluxo, a pressão, a temperatura e a concentração do CO2. Um desses métodos é a absorção química. Esse método, a absorção, ela é uma operação onde o componente na fase gasosa ele passa para a fase líquida. E para que a absorção ocorra, é necessário um equipamento que forneça uma área de contato entre a fase gasosa e a fase líquida. Nesse caso, o equipamento é a torre de pulverização, que é essa torre apresentada. Bom, o gás de combustão ele entra aqui por baixo, enquanto o solvente, que é o hidróxido de sódio, ele entra por aqui e vai até em cima e passa por bicos pulverizadores, onde eles são injetados na coluna em pequenas gotas. Então, o líquido vai caindo enquanto o gás sobe na coluna. Com isso, ocorre a seguinte reação. O hidróxido de sódio ele reage com o dióxido de carbono, formando carbonato de sódio e água, e quando a reação entra em equilíbrio, esse hidróxido de sódio reage com o dióxido de carbono, formando bicarbonato de sódio. Então, esses dois saem aqui na parte de baixo e o gás limpo sai na parte de cima. E também tem uma bomba de recirculação, onde esse líquido continua voltando para os bicos pulverizadores e para o topo da coluna. Essa absorção gasosa ela é muito utilizada em plantas químicas, nos processos industriais, porque ela é mais eficiente, ela apresenta menor custo e já é um processo consolidado. Há outros processos, mas eles ainda estão em estudos e só podem ser implementados no futuro. Então, o meu trabalho vai fazer essa coluna de absorção química, de pulverização, onde a gente vai avaliar a porcentagem de CO2 que é removida
usando o solvente de hidróxido de sódio. E é isso, obrigada pela atenção.